Olá pessoal, hoje em Histórias e Curiosidades na Segunda Guerra Mundial falaremos de um fato super interessante que envolveu a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, um oficial do Exército Brasileiro e um oficial alemão. História essa que aconteceu há mais de 50 anos e que infelizmente para nós, brasileiros, ela nunca esteve tão atual, principalmente nesses últimos 15 anos, onde a tirania do politicamente correto é usado para disseminar toda esta inversão de valores que nos atinge diariamente. Isso tudo ocorre devido a uma ideologia marxista pseudo-socialista imposta pela esquerda aqui no Brasil e que ao longo dos anos vem se apropriando principalmente das instituições de ensino deste país, com o objetivo nefasto de doutrinar a população. E como é que eles fazem isso? Muito simples, eles mentem e mentem muito. Eles estão ocultando e distorcendo fatos relevantes da história verdadeira do Brasil. Se você é como eu, está indignado com esse mimimi da esquerda, então senta que aí vem história. Corria o ano de 1962. Um oficial do Exército Brasileiro fazia um intercâmbio na Alemanha na Escola de Comando Estado-Maior. No meio do curso, os oficiais alemães o convidaram para um happy hour. E naquele mesmo dia, no final do expediente, todos saíram fardados, atravessaram a rua e foram até uma taberna. Guten Abend. Guten Abend. Can ich dir helfen? Whisky, please. Einen Moment. Hier. Danke. E quando lá chegaram, o oficial brasileiro percebeu que um senhor não parava de observá-lo. Então, em um dado momento, o senhor se levantou e perguntou no português quase perfeito. Boa noite. Boa noite. O senhor é brasileiro? Sim, eu sou do Exército Brasileiro. A data de 29 de abril deve ser uma grande data para o seu exército, não? E o coronel, surpreso, respondeu: Acho que o senhor está enganado. Nossa data magna é dia 25 de agosto, Dia do Soldado. Vocês brasileiros continuam um povo sem memória, isso é lastimável. Mas quem é o senhor? Muito prazer. Eu sou o general Otto Fretter Pico. Otto Fretter Pico, general da Wehrmacht. Nunca se filiou ao partido nazista, lutou nas duas grandes guerras e esteve à frente de praticamente todas as batalhas mais importantes da Segunda Grande Guerra Mundial. Foi condecorado, entre outras, com a Cruz Germânica em Ouro concedida por atos de comando de sua unidade na frente russa, e também com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro concedida por bravura em combate. O general Otto Fretter Pico, no fim da guerra, comandava a 148ª Divisão de Infantaria Alemã, com seus mais de 14 mil homens. Em abril de 1945, o general e sua divisão tentavam desesperadamente escapar para o norte da Itália, quando se depararam com o exército brasileiro. Entre 26 a 28 de abril de 1945,
na região do Vale do Pó, na Itália, o general Mascarenhas de Moraes, juntamente com suas tropas, rapidamente cercaram toda a divisão de infantaria do general Otto Frieter Pico. Os alemães tentaram por diversas vezes romper o cerco, mas os seus esforços foram rechaçados em todas as vezes, com os brasileiros massacrando as posições alemãs com intenso fogo de artilharia. Não tendo escolha, o general alemão, juntamente com a 148ª Divisão de Infantaria Alemã, se renderam incondicionalmente ao exército brasileiro. Eu me rendi ao exército brasileiro com meus 14 mil homens em Collecchio Fornovo di Taro, no norte da Itália, em 29 de abril de 1945. Isto deveria ser um orgulho e uma data nacional para todos vocês brasileiros. A rendição da 148ª Divisão de Infantaria Alemã, no dia 29 de abril de 1945, entrou para a história do Brasil como um dos maiores feitos do Exército Brasileiro. Ao todo, a FEB capturou 14.779 soldados alemães e italianos, 4.000 animais de tração, 80 canhões, 2.500 viaturas e milhares de fuzis e metralhadoras. 5 brasileiros perderam a vida e 47 ficaram feridos. E o general Otto Frieter Pico foi sentenciado a 3 anos de prisão, falecendo em 1966. A memória por vezes é um bálsamo. Berlim, outubro de 1962. Este talvez seja um dos maiores crimes contra o povo brasileiro, sonegar a sua própria história. Um país inteiro sem memória. Hoje em dia, qualquer livro de história do MEC que citar mais do que um parágrafo sobre a participação do Brasil na Segunda Grande Guerra Mundial será mandado para a revisão e numa próxima edição voltará sem este capítulo. Se em 1962 o Brasil já sofria de lapso de memória, imagine hoje. Além de não reconhecermos nossos verdadeiros heróis, ainda temos que engolir falsos heróis. Recentemente, o Congresso fez uma homenagem a Karl Marx, o pai do comunismo. Posso dizer que ele foi o mentor da ideologia responsável por matar mais de 100 milhões de pessoas até agora. E aí, senhores, eu pergunto, por que não usar esse tempo para homenagear figuras importantes da história do Brasil, como, por exemplo, Dom Pedro II, José Bonifácio, Visconde de Mauá? Mas, graças a Deus, entre tantos congressistas, o discurso do deputado federal Eduardo Bolsonaro lavou a alma do cidadão de bem, cansado de tanto ouvir demagogia vinda da esquerda. Todos os terremotos, furacões, epidemias, tiranias e guerras dos últimos 4 séculos somados não produziram um resultado tão devastador. Isto é um fato puro e simples, ao alcance de qualquer pessoa capaz de consultar o livro negro do comunismo e fazer um cálculo elementar. Prezados, estamos falando aqui basicamente de uma sessão solene que homenageia o maior genocida do planeta Terra. No final deste vídeo eu deixarei o discurso do deputado na íntegra. Vale muito a pena ouvi-lo. Outro exemplo recente foi a entrega da maior honraria concedida por Minas Gerais, a Medalha da Inconfidência, supostamente criada para agraciar pessoas e instituições que contribuíram para o desenvolvimento daquele estado. Porém, não é bem isso que tem ocorrido nos últimos anos com o governo do petista Fernando Pimentel.
que tem concedido essa homenagem para pessoas que nada contribuíram para o desenvolvimento de Minas. Como, por exemplo, os líderes de movimentos como MST, presidentes de escolas de samba lá do Rio de Janeiro e outros políticos, lógico, da esquerda, com pouca representatividade. Amigos, eu trocaria todos esses nomes por apenas um, o da professora Ellen de Abreu Batista, sequer lembrada nesta solenidade. Justamente ela que deu a vida para salvar seus alunos e acabou morrendo queimada por um psicopata que ateou fogo à sala de aula, matando-a e matando mais 8 crianças. Pessoas como a professora, sim, contribuíram para a sociedade, na tentativa de fazer o bem para o próximo. Neste ano no Brasil teremos as eleições mais importantes da nossa história, pois eu acredito que sejam a nossa última chance de mudarmos o rumo nefasto que tomamos com o pseudo-socialismo. Se Brasília não é exemplo de bons governantes, a culpa não é de Brasília, a culpa é nossa, pois não soubemos votar. O próximo representante para o cargo de presidente do Brasil tem que ser honesto, tem que valorizar a família e os bons costumes, tem que permitir que o cidadão de bem se defenda, seja patriota, valorize o cidadão que gera emprego, quanto o cidadão que arregaça as mangas diariamente para fazer desse país um país melhor. O próximo representante tem que tratar todos os brasileiros com os mesmos direitos e principalmente deveres. Não podemos esquecer também que o próximo presidente do Brasil indicará 3 ministros da Suprema Corte. E você já imaginou, quem sabe, ter o juiz Sérgio Moro como ministro do STF? Pois somente um candidato com chance de chegar ao Planalto falou abertamente sobre tal indicação. Eu já tenho meu candidato. E você? Eu inicio essa minha fala manifestando meu total repúdio à pessoa de Karl Marx. E começo citando aqui um artigo de 1999 do professor Olavo de Carvalho, o maior filósofo brasileiro vivo, em seu livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, um título bem sugestivo. Ele começa aqui: o socialismo matou mais de 100 milhões de dissidentes e espalhou o terror, a miséria e a fome por 1/4 da superfície do planeta Terra. Todos os terremotos, furacões, epidemias, tiranias e guerras dos últimos 4 séculos somados não produziram um resultado tão devastador. Isto é um fato puro e simples, ao alcance de qualquer pessoa capaz de consultar o livro negro do comunismo e fazer um cálculo elementar. Prezados, estamos falando aqui basicamente de uma sessão solene que homenageia o maior genocida do planeta Terra. Anteriormente, o deputado do PCdoB citou com muito orgulho as revoluções chinesa, vietnamita, russa.
Só se esqueceu de falar de quantas pessoas morreram nessas revoluções. Mais de 100 milhões de pessoas. Se vocês acham que Hitler é um sanguinário porque matou 6 milhões de judeus, vocês não conhecem o pensamento de Karl Marx. E, infelizmente, o professor Olavo de Carvalho ele está certo. O comunismo, ele não é uma ideologia, ele é um movimento. A todo momento, ele está se reinventando. Para quê? Para tentar, com uma outra roupagem, chegar ao mesmo objetivo. E qual o objetivo? A igualdade plena. Só não falam que é a igualdade padrão Cuba, onde todos cortam cana e os membros do Partido Comunista vivem muito bem, obrigado. Prova disso é o exemplo vivo de Karl Marx hoje em dia, que é o de Lula. Prega a igualdade para os outros e a sua família vive muito bem, obrigada. Inclusive com filhos suspeitos de serem bilionários sem sequer fazer um curso ou abrir uma empresa de maneira decente. É disso que nós estamos falando aqui. E no Brasil, como eu disse que o comunismo se reinventa a todo momento, no Brasil hoje vigora o defendido pelo filósofo italiano Antônio Gramsci. Ele criticava Karl Marx no seguinte sentido: ele dizia que, por mais que o comunismo, através das armas, cheguem ao poder, eles não permaneceriam muito tempo, porque nós temos mais de 2 milênios de cultura judaico-cristã, nós temos mais de milênios de filosofia greco-romana. Veja o nosso direito hoje em dia. Então o que Gramsci defendia? Ele falava o seguinte: não tome quartéis, tome escolas. Quando fizer a revolução cultural, o poder político chegará naturalmente. E é isso que nós temos hoje visto nas universidades brasileiras, nos editoriais de boa parte da imprensa, até mesmo no meio jurídico, com juízes dando sentenças mirabolantes, prevendo, por exemplo, a teoria da co-culpabilidade da sociedade, colocando eu e você como culpados por aquele marginal criminoso cometer um latrocínio, cometer um sequestro, porque ele é a vítima da sociedade, e eu e você que trabalhamos e ralamos, somos os responsáveis por ele estar lá. Como se nós ficássemos confabulando madrugada adentro, como fazer para o pobre ficar mais pobre e o rico ficar mais rico. Então, senhor presidente, na mesma linha de Margaret Thatcher, se os comunistas sabem fazer uma coisa, com certeza, é trabalhar para dividir a riqueza dos outros. Aquilo tudo que ele não colaborou com nada para que fosse construído. Então fica aqui o meu repúdio, e nesses 40 minutos que me restam, eu faço um apelo: não deixem o marxismo crescer. Leiam, estudem. O professor Olavo de Carvalho, Nando Moura, diversas outras pessoas que falam sobre esses temas com propriedade. Não se deixe levar por essa utopia, por esse discurso fácil, mas que sempre visa o quê? Acabar com a propriedade privada e leva o quê? A fome, a morte e a miséria, que é o que tem ocorrido hoje em dia na Venezuela. É por isso que eu repudio esse manifesto de Karl Marx, o maior genocida já visto na face do planeta Terra.